Olá, queridos. Eu voltei aqui para falar com vocês sobre a reflexão que eu fiz de manhã sobre a garça. E eu fiquei pensando, Eu falei para vocês, a garça, ela pisa na lama, mas ela não se envolve com aquela lama, ela continua branquinha, né? Ela tá ali porque ela precisa pegar o alimento e não se envolve. Mas eu quero falar o outro lado do se envolver, né? Que eu digo para não se envolver em coisas erradas, coisas que você não concorda. Mas quando você está dentro de uma comunidade, né, cristã, quando você está dentro de um trabalho que você se doa, né, para realizá-lo com outras pessoas, a gente tem que se envolver, né? Para isso a gente está ali naquele lugar. Nós fomos chamados, né? Eu vou ler um versículo aqui que fala, está em João, capítulo 17, e o verso 21 diz assim. João capítulo 17, verso 21, o Senhor diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor estava falando a respeito de sermos um, né? Sermos um em Cristo. Temos envolvimento. Como o purê de batata. Eu lembrei do purê de batata. Quando nós enxergamos um saco de batata, nós vemos várias batatas ali, independente, né? Elas estão soltas ali dentro daquele saco. Mas quando nós vemos um purê, aí que a gente vê o envolvimento que teve aquelas batatas. Elas foram cozinhadas, né? Pelo aquele fogo, aquela água, representa aquele fogo do Espírito Santo. Elas foram descascadas, né? Muitas coisas que a gente tem que retirar de nós para poder se envolver. Muitas coisas, às vezes, a gente tem que deixar de lado para poder se envolver com as outras batatas e virarmos um purê. Muitas vezes a gente tem que engolir algumas coisas. Muitas vezes a gente tem que amar mais, né? E nos unirmos para a obra perfeita do Senhor, para sermos um só, como Jesus diz em João 17, 21 e 22. Né? O Senhor ora e fala para que eles sejam um, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando você se envolve com a obra do Senhor, quando você se envolve com os irmãos, num trabalho que é para a honra e glória do Senhor, o nome do Senhor é glorificado. Então, tem momentos que a gente não deve se envolver, como a garça. Pisa naquele local lameado, mas continua branquinha, né? Tem momentos, tem lugares que nós muitas vezes somos obrigados a estar, mas não nos sujamos. Conservamos o nosso caráter. Mas quando fala da obra do Senhor, quando a gente fala do trabalho do Senhor, para o Senhor, para a honra e glória do Senhor, aí sim,
Aí temos que ser como as batatas no purê, nos envolver, tirar toda a casca, tirar tudo aquilo que nos impede de ter comunhão, de ter união. Então, se você quer fazer a vontade do Senhor, se você quer viver em comunhão, se você quer estar bem na sua igreja, na sua família, então se envolva como um purê de batata. Tire as cascas, tá? Passe pelo fogo do Espírito Santo. Peça direção ao Senhor. Peça direção ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me dê direção. Tira toda a casca. Tira tudo que impede de eu me envolver na tua obra. De eu virar um purê, um só em ti, né? Junto com meus irmãos, para a honra e glória do teu nome. Deus abençoe vocês. Eu precisava falar isso, porque eu falei do não se envolver, né? Então agora eu quis falar sobre o se envolver. Lembrei do purê de batata. Deus abençoe.